bênção do Senhor nesta manhã para nossas vidas, nesta manhã. Então, grupo Louvor, depois uma palavra pela irmã Eunice, que é bem-vinda aqui nesta manhã. Depois iremos celebrar o Senhor também com as nossas ofertas. Todo o tempo. Vamos ficar em pé e vamos declarar que o nosso Deus, Ele é bom. Amém? O nosso Deus, Ele é bom e Ele é rei nas nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Que todos juntos possamos louvar o Seu nome, porque Ele é mesmo bom. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tu és bom. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Santo és, Senhor. Aleluia. Tu és
nosso Deus, Ele é bom. Amém, sempre bom. Deus tem feito, o Senhor é tão bom. As suas misericórdias são para sempre, duram para sempre. Elas se renovam a cada dia, apesar das nossas falhas, das nossas fraquezas, mas o nosso Deus, Ele é tão bom. E enquanto nós estávamos a cantar este coro, eu estava-me a lembrar que quando Josafá, ele estava lá no meio da guerra, eles iam ser atacados, eles estavam a pedir estratégia ao Senhor, e o Senhor disse para os líderes de louvor, não é, ficarem à frente do exército, e eles cantaram: Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e a Tua misericórdia dura para sempre. E quando eles cantavam, o Senhor operou e os livrou da guerra. Aleluia, irmãos. Oh, é tão bom nós termos este Deus, que o Senhor abra a cada dia os nossos olhos. Eu estou sempre a pedir: Senhor, abre os meus olhos para eu ver realmente quem Tu és. E é assim que se ganha a guerra, não é? É tão bom. Eu não estava a pensar ler essa passagem, mas eles disseram: olha, fiquem parados. O Senhor disse: vocês não têm que lutar nesta guerra, fiquem parados. Fiquem parados e adorem o nome do Senhor. E eles ganharam. E muitas vezes as nossas lutas são ganhas, não é? Com o louvor e a adoração ao Senhor. Amém. Queria fazer uma leitura, irmãos, em Atos capítulo 4 e até ao verso 13. Hoje o meu marido, meu querido marido, ficou doente em casa, não pôde vir. Então, por isso que ele não está cá. Mas estou feliz porque, não é, esta casa, eu muitos anos vim cá e lembro-me quando era adolescente, então marca sempre, não é, a nossa vida. Irmãos, capítulo 4, Atos, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando Pedro, não é? Quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento de vós e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E ao verem a intrepidez, a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, que não sabiam muito, não tinham estudado muito, e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, o estar com Jesus, o ter comunhão e intimidade com Jesus, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se nós queremos ser pessoas atrativas, que as pessoas se sintam bem, nós vamos nos encher do Espírito Santo. O que fez a diferença não foram eles terem cursos superiores, serem doutores, mas foi o terem estado com Jesus. Então, jovens também, se querem ser sábios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós, se querem ser bem-sucedidos, vamos buscar estar perto de Jesus. Amém. Que o Senhor...
diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Que nós possamos louvar ao Senhor. Quem é o nosso Deus? Quem é este Senhor maravilhoso? Ele é o nosso Rei e não temos outro como Ele. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar e vamos declarar que não há outro como Ele. Aleluia! Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és aquele que toca nas nossas vidas. Deus, não temos outro além de Ti, Senhor. Não temos outro como Tu, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. E nós Te louvamos por tudo o que já tens feito, Senhor. Porque tens sido tão bom, Senhor. Tens sido tão fiel. Senhor, em cada prova, Senhor, em cada situação, Senhor, temos sentido, Senhor, a Tua graça, Senhor, nas nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, porque tens sido bom, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, não há outro como Tu, Senhor. Deus, e nesta manhã que Tu possas tocar, Senhor, que o Teu rio possa passar neste lugar, Senhor, que possas levantar, Deus, aqueles que estão caídos, Senhor, que Tu possas trazer paz a cada coração. E toca, Senhor, toca como só Tu podes, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Não há como Tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não há como Tu. Ninguém mais toca em meu ser como Tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como não há, Senhor, não há como Tu, não há, Senhor, ninguém mais toca em meu ser como Tu, e por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como Tu. Nós te louvamos, Senhor, como o rio a Tua graça flui, a cura está em Tuas mãos, seguro em Teus braços o aflito está, não há como Tu. Aleluia. Não há como Tu. Ninguém mais toca em meu ser como Tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como Tu. Como o rio a Tua graça flui nesta manhã, neste lugar. Aleluia. O rio a Tua graça flui e a cura está em Tuas mãos, seguro em Teus braços o aflito está, não há como Tu, não há, Senhor, não há como
por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós louvamos o teu nome, Senhor, aleluia. Não temos outra além de ti, Senhor, que nos toque, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo, Senhor, aleluia. Toca nas nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és bom em todo o tempo, Senhor. Deus, nesta manhã, Senhor, passa neste lugar, Senhor. Não temos outra além de ti, Jesus. Não temos outra além de ti, Senhor, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és tão bom, Senhor, aleluia. Santo, 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 santo és, Senhor. Não temos outro que toque em nós, Senhor, como tu, Senhor. Nós te adoramos. Nesta manhã permite que o Senhor toque na tua vida, amém? Abre o teu coração, louva o Senhor, louva com as tuas palavras, louva com as letras da música, mas louva também com as tuas palavras e declara como Ele é bom na tua vida, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Te adoramos, Senhor, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, aleluia. Aleluia. Santo, santo és, Senhor, aleluia. Santo és, Senhor. Te adoramos, Senhor, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem é como tu? E quem daria a sua vida por mim? Mesmo sofrendo em meu lugar. Aleluia. Como retribuir toda a criação espera em ti. Vida por mim.
levanto a minha voz e levo o teu nome, em tua graça eu descanso. O teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue e em tua fidelidade. Com teu poder trabalha em mim, transforma-me. Eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz e levo o teu nome, em tua graça eu descanso. O teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue e em tua fidelidade. Com teu poder trabalha em mim, transforma-me. E eu confio na tua palavra, Senhor, aleluia. Estou confiando em tua palavra, confiando na tua cruz, confiando no teu sangue e em tua fidelidade. Com teu poder trabalha em mim, transforma-me. Aleluia, aleluia. Transforma-me, transforma, Senhor, aleluia. Transforma-me. Aleluia, aleluia. Transforma as nossas vidas, Senhor, aleluia. Transforma, Senhor, transforma, Senhor. Que o teu poder, Senhor, tenha liberdade para trabalhar em nós, Senhor. Santo Deus, aleluia. Transforma, Senhor, transforma, Senhor. Aleluia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós declaramos, Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua palavra, Senhor. Confiamos no Teu sangue, Senhor. Confiamos naquilo que Tens feito por nós, Senhor. E Tu, cada dia, Senhor, Tu estás a transformar as nossas vidas, Senhor, para sermos mais semelhantes a Ti, Senhor. Mais semelhantes a Ti, Senhor. Aleluia. Estou confiando em Ti, Senhor. Estou confiando na Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. Que o Teu poder trabalha em mim, transforma-me. Ah, Deus trabalha em nós, aleluia. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. Com Teu poder trabalha em mim, transforma-me. Transforma, Senhor, aleluia. Transforma-me, transforma, Senhor, aleluia. Aleluia, transforma, Senhor, transforma, Senhor. Santo, 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 santo és, Senhor. Trabalha em nós, Senhor, trabalha em nós, Senhor, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós, Senhor, trabalha em nós, Senhor. Trabalha em nós, Senhor. Eu não sei como é que foi a vossa semana. A minha semana, esta semana foi uma semana puxada, puxadinha. Tivemos grandes batalhas, grandes lutas, grandes provas, não é? E culminamos com um livramento muito grande do Senhor quando vínhamos com os jovens no sábado à noite. Quero-vos dizer que despistei-me com a carrinha. Alguns irmãos não souberam.
a carrinha falhou, vinha devagar, pronto, vinha mesmo muito devagar, o que fez com que fosse muito a carrinha. E eu quero-vos dizer que o Senhor deu-nos livramento. Depois de uma semana de muita luta, e eu penso, e quando orava pela igreja e quando orava pelos irmãos, eu estava a pensar nas minhas lutas e nas lutas que nós estávamos a enfrentar, com alguns irmãos da igreja também, com alguns problemas, e eu estava a pensar, se eu estou a passar, e quando estava a orar eu senti um peso tão grande por todos vós, porque eu penso que se nós passamos, vocês também passam, não é? Todos nós passamos por lutas, os irmãos da igreja está a ser fustigada, e nestes últimos tempos, isto não é novidade nenhuma, e eu queria vos dizer, irmãos, a partir de agora vai ser só bênção, não há lutas, não há provas, mas ia-vos estar a mentir, não é verdade? Vamos tendo provas, então precisamos mesmo de confiar, de clamar, de buscar, de ficarmos cheios da sua presença. Não há outra forma, meus irmãos. Quando nós estamos aqui a cantar, eu estou confiando. Irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Para quem iremos nós temos que confiar nele, não temos outra solução. Eu estava a dizer a alguém esta semana, eu disse, se com ele às vezes é difícil, sem ele é impossível. Os irmãos percebem? Se com o Senhor é difícil, e é verdade que temos lutas, temos provas, mas quero-vos dizer, em todas elas o Senhor dá-nos vitória. Em todas. E olhando para trás, olhando para tudo o que aconteceu, eu quero-vos dizer que o Senhor deu-nos vitória em tudo. Em todas o Senhor dá vitória. Então, irmãos, vamos confiar no Senhor. Amém? Vamos confiar. Não temos outra solução. Algumas já nós recebemos, algumas respostas, outras nós vamos ver. Vamos declarar mais vezes, estou confiando em Ti, Senhor. Estou confiando na Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue. Amém? E Tu estás a continuar a transformar a minha vida para ser mais semelhante a Ti, Senhor. Em cada prova, Senhor. Em cada aperto, Senhor. Que aquilo que saia das nossas vidas, Pai, Deus, seja puro, Senhor. Seja dedicado a Ti, Senhor. Deus, que em cada prova, Senhor, nós possamos transbordar uma fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, continua a trabalhar, Senhor, em cada um de nós, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. Com Teu poder, trabalha em mim, transforma-me. Eu confio em Ti, Senhor, aleluia. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. Com Teu poder, trabalha em mim, transforma-me. E eu levanto as minhas mãos, levanto a minha voz, elevo o Teu nome e em Tua graça eu descanso. O Teu amor veio até mim, me libertou. Estou confiando em Tua palavra, confiando na Tua cruz, confiando no Teu sangue e em Tua fidelidade. Com Teu poder, trabalha em mim, transforma-me. Aleluia. Transforma, Senhor, transforma as nossas vidas, Senhor. Transforma as nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor possa continuar. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias nesta manhã a Romanos capítulo 15. Amém. Romanos capítulo 15. Vamos ler os primeiros 13 versículos. E aqui uma palavra
que eu nesta manhã quero tirar 2 lições para nós. Romanos capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada o seu próximo no que é bom para, escuta, edificação. A igreja, o corpo de Cristo. Amém? Aquilo que não promove a edificação da igreja do corpo de Cristo, não. Temos de ter outro procedimento. Verso 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, por tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, ou seja, numa só espírito, glorifiquemos, ou numa só voz, glorifiquemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, mas para os gentios, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: porque eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez digo, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios os esperarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abundais em esperança pela virtude do Espírito Santo. Senhor, estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor, e queremos pedir que o Senhor possa falar, ministrar às nossas vidas, fala com cada um de nós, ministra o nosso coração, a nossa necessidade, Senhor, e como igreja, Senhor, nós possamos ser edificados, crescendo, Senhor, num só corpo, numa só voz, Senhor, que possa honrar e glorificar o Teu nome nesta cidade. Pai amado, é no nome de Jesus que pedimos e Te agradecemos. Amém. Então, irmãos, encontramos aqui uma palavra de exortação, ao mesmo tempo de consolação. Vou começar pela exortação. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele começa exatamente pedindo aos irmãos, entre aspas, fortes, né? Pelo menos maduros, no sentido espiritual, que pudessem ser complacentes, né? Suportar os irmãos que ainda não atingiram a maturidade espiritual. Amém? Estamos falando para a igreja de Roma, mas certamente também se aplica para nós. Amém? E os irmãos mais, vamos dizer assim, os irmãos de Roma, podemos dizer assim, os mais antigos, a sua proveniência era uma proveniência judaica, né? Eram judeus convertidos a Jesus Cristo, amém? E então tinham os seus costumes, tinham as suas tradições dentro da fé de Abraão, amém? Que é a mesma fé que nós temos, amém? Só que eles ainda guardavam alguns costumes judaicos, não é? E havia, na parte de alguns novos irmãos na fé, na verdade, ainda o não desvincular, para já
não terem as mesmas práticas de circuncisão e outras mais que os judeus tinham, mas ainda na sua fraqueza, segundo alguns comentadores, eles não, para além de não observarem as festas judaicas, ainda tinham alguma dificuldade, na verdade, com o consumo de carne ou bebida. Nomeadamente carne no sentido de algumas carnes eram sacrificadas aos ídolos, depois eram vendidas, né? E isto trazia algum incómodo para os cristãos mais, entre aspas, maduros. Porque é que aqueles irmãos estavam cedendo assim com facilidade, ainda estavam enraizados em algumas tradições ou algumas circunstâncias, ainda que a palavra de Deus abomina, e porque eles ainda estavam, na verdade, assim. O objetivo de Paulo é que a igreja, na verdade, pudesse, somente os mais fortes, não os colocassem de lado, não os desprezassem, mas que se mantivessem perto deles. Como é que eles podem aprender se não estiverem na igreja? É ou não é? Como é que eles podem aprender a palavra do Senhor se não estiverem, na verdade, ouvindo, cultuando a Deus, né? Irmãos, muitas coisas não são pela força, não são pela violência, mas é o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, aquilo que está errado, aquilo que é tradição dos homens, aquilo que é de Deus. E o Espírito Santo, através da palavra de Deus também, vai nos ajudar a passarmos pela peneira e sendo edificados e crescendo naquilo que importa. Então Paulo diz assim, né? Verso 1 e 2, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, né? E não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada o seu próximo no que é bom para edificação. Procure, o objetivo é a edificação da igreja, o objetivo é que eles não percam de alguma forma o contacto com a igreja, mas que eles possam ser edificados, crescer e aos poucos se livrarem de alguns costumes, tradições que não têm a ver com a nova vida que nós temos em Jesus Cristo. Amém? O objetivo é, sem dúvida, irmãos, a edificação da igreja e não agradar a nós mesmos. E Paulo usa o exemplo de Jesus, verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Amém? Recebei-vos uns aos outros, sejam simpáticos, sejam afáveis, procurem manter, na verdade, um relacionamento, na verdade, como Cristo, apesar das nossas falhas, porque não há um justo nem um sequer, todos falharam, todos pecaram, mas o Senhor, por causa da sua, e aqui foi falado ainda nesta manhã, a graça, a misericórdia do Senhor, amém? São novas a cada manhã, é a misericórdia do Senhor, na verdade, que é a causa de nós não sermos consumidos, né? Se nós fizermos um autoexame, vamos perceber que todos nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros, temos os nossos incumprimentos em relação àquilo que Deus pede de cada um de nós. Mas, irmãos, vamos crescer, vamos ajudar, vamos ser também úteis uns para os outros. Não é somente o líder, porque Paulo podia simplesmente... porque ele era líder, mas ele não é só o líder que faz a igreja, é o povo todo. Amém? Não é só o líder, mas todos nós devemos, com mansidão, com temperança, com sabedoria, e devemos pedir a Deus um coração ensinável, devemos pedir a Deus sabedoria para lidar às vezes com situações que têm que ser faladas, mas com sabedoria. Amém? Não podemos fechar os olhos a situações, mas tem que ser falado com sabedoria. Amém? E o objetivo de Paulo, ele diz claramente, o objetivo de Paulo incentivou a igreja à unidade, porque o diabo quer é desunir-nos, cada um por si, e ele sabe perfeitamente que um exército dividido não subsistirá. E nós, quer queiramos, quer não, como o irmão Paulo está falando há pouco, missionária, na verdade nós estamos numa batalha espiritual, quer queiramos, quer não, quer acreditamos, quer não, nós estamos num campo de batalha, e nós somos peões, nós somos soldados, fazemos parte, na verdade, de um dos lados.
Amém? Nós não dá para ser neutro. Ou somos ou não somos. Né? Ou somos ou não somos, e nós temos que assumir aquilo que nós somos, e somos, temos que ser fortes, persistentes no sentido, porque estamos numa batalha espiritual. Então, irmãos, entendem isso. O diabo quer ver para matar, roubar e destruir. O diabo não quer o crescimento da igreja, o diabo quer a divisão da igreja, o diabo quer, na verdade, perturbar a igreja, o diabo quer impedir que a obra de Deus avance e que não cheguemos a esta unidade de poder levantar uma só voz para o Senhor. Uma só voz no sentido que não há gentio, nem crente de proveniência judaica. Agora somos um em Cristo e o objetivo é o crescimento. Amém? Então, irmãos, às vezes temos que, como diz o apóstolo Paulo, Cristo não agradou a si mesmo. Às vezes nós temos que tomar a cruz. E tomar a cruz, quem gosta de levar a cruz? Ninguém. Negar-se a si mesmo, a sua vontade, o seu descanso. Como dizia, o povo diz, a gente quer é sopas e descanso, não é? E hoje o crente está muito nesta onda, sopas e descanso, mas esquece de estar numa batalha espiritual. E Cristo podia estar muito bem sossegadinho lá do céu, mas ele ouviu, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, eu vou. E não foi fácil. Desde o seu nascimento, a perseguição, desde o seu nascimento, todo aquilo que ele passou, por amor de nós. Por amor de nós. Mas ele cumpriu, e nós somos chamados a fazer, cada um cumprir a sua parte, o seu papel, neste plano divino que está sendo escrito. E o objetivo é que um dia homens de todas as tribos, línguas e nações compareçam diante do Senhor. Amém? Compareçam diante do Senhor para glorificar o Cordeiro, aquele que deu a vida por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ok. Primeiro objetivo, primeiro ponto. Segundo ponto, para não ficarmos só na exortação, uma palavra de consolação. Amém? É sempre bom uma palavra de consolação. E Paulo tinha uma palavra de consolação. E eu queria deixar aqui conosco nesta manhã, e quero aqui desenvolver mais tempo em 2 versículos. O versículo 4 diz assim: porque tudo o que foi antes escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, às vezes estamos um pouco desorientados, em desespero, mas sempre na palavra de Deus nós vamos encontrar direção, sempre na palavra do Senhor nós vamos encontrar esperança. E Paulo não se fica por aqui. Depois de falar, exortar a igreja, sermos um só e todos puderem louvar e cantar ao nome do Senhor, amém, como diz o verso 9 e 10, louvai o Senhor, louvem o Senhor. E Deus está à procura de adoradores. Deus quer levantar adoradores, amém. É muito bonito cantar, uns com voz mais afinada, outros com a voz mais rachada como a minha, mas todos nós, né, um dia compareceremos diante dele. Até lá não vamos perder o foco. Agora queria deixar o versículo 13, em que Paulo faz como que um rogo a Deus e ao mesmo tempo um incentivo à igreja, né? Ora, uma bênção, podemos dizer assim. Ora, o Deus da esperança vos enche de todo gozo, paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? A pessoa que vive em contenda, em desconfiança, sempre não tem paz. O diabo rouba a paz, mas o objetivo do apóstolo, o desejo do apóstolo é que o Senhor pudesse encher o coração de cada cristão, filho de Deus, nascido de novo. Amém? E mais ainda, né? Ele diz que abundeis em esperança. Amém? É isto que eu queria nesta manhã levar mais tempo
na nossa meditação. Eu queria falar, né, sobre sermos abundantes nesta esperança. Amém? Irmãos, esperança no quê? Esperança em quem? Amém? Irmãos, a nossa esperança está em Deus. Amém? Sabemos que Ele está no controle das nossas vidas. Amém? A nossa esperança está na Sua palavra. Amém? Irmãos, eu acredito, irmãos, que é verdade que muitas vezes a vida não é fácil. Todos nós passamos por momentos mais sombrios, momentos mais de, como dizia, paz no vale, né? Momentos lá em cima, mesmo cá em baixo do vale, muitas vezes no lugar de confronto. E o vale, sim, lembramos de um vale, né? Os vales, geralmente as batalhas dão-se nos vales. E quando nós cantamos paz no vale, significa exatamente, mesmo no vale, amém, nós podemos. Né? O rei, o inimigo, né, do povo de Israel, estava dizendo, o Deus dos judeus, o Deus é Deus só dos montes, é só lá. Né? Ele não atua nos vales, né? Mas o nosso Deus é o Deus dos montes e dos vales. Sabe, no campo aberto, no vale, é mais fácil para as batalhas. Né? Aqui em Portugal temos o campo de Ourique, por exemplo, é uma planície. Temos Aljubarrota, outros lugares assim, na verdade, irmãos, onde se deram grandes batalhas decisivas para esta nação. Amém? Irmãos, mas a verdade é esta. Amém? Mesmo no campo de batalha, Deus está conosco. Sabe porquê? Porque Deus não quer a nossa derrota, Deus não quer a nossa perca, Deus está trabalhando para que cada um de nós, no seu desafio, nas suas batalhas, nas suas lutas, porque estamos em batalha, não é contra a carne, nem o sangue. Às vezes é verdade que se levantam pessoas, mas ouça isso, as pessoas que se levantam muitas vezes estão sob a influência do inimigo, né? São peões do inimigo, são soldados do inimigo, muitas vezes sem o saber, né? Mas a nossa luta é uma luta espiritual e Deus vai nos dar vitória em todos os planos. Jeremias 29:11, o Senhor diz, eu bem sei que planos tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amém? Irmão, Jesus, na verdade, disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está ao nosso lado. São promessas que nos dão esperança. Apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes estarmos num campo de batalha, nós não estamos sozinhos. E o plano de Deus para a tua vida, o plano de Deus para a tua família não é derrota. Os planos de Deus para a tua família são planos de paz. Os planos de Deus para a tua família são planos de futuro. Na revista Almeida, revista e atualizada, diz, eu bem sei que planos estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Nossa esperança está no Senhor, que vela pela sua palavra para cumprir. Está nas suas promessas, porque Ele irá certamente cumprir. Amém? Irmãos, ter esperança em Deus significa confiar no Senhor, nos seus planos, aqueles planos que Ele tem para cada um de nós, porque está escrito que são bons planos, pensamentos de paz e não de mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É verdade que muitas vezes ainda estamos no processo da vitória, mas Ele está conosco nesta luta, neste lugar. Amém? Talvez nesta manhã estejas a lutar com a dúvida, né? Estás a lutar contra a dúvida. Será que Deus me vai ajudar? Será que Deus vai me tirar desta situação? Eu quero dizer, nesta manhã, confia no Senhor, confia nas suas promessas, confia no Senhor, não desistas, segue em frente, segue lutando, segue consagrando a tua vida, segue
deixando para trás o embaraço e o pecado que nos rodeia. Deixa o pecado, deixa o embaraço, deixa aquilo que te rodeia, que quer fazer, que segue em frente. Confia no Senhor, mas temos que agir em fé. Por vezes temos que abrir mão de algumas coisas. Abra mão em fé. Às vezes temos que agarrar outras coisas. Agarra em fé. E Deus vai te ajudar. Amém? Que possamos abundar em esperança. Era o desejo de Paulo e acredito que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Amém? Possamos abundar em esperança porque no Senhor nós encontramos esta força que precisamos para enfrentar as nossas dificuldades. Amém? Há momentos na vida, não sei se já aconteceu com vocês, que certamente que sim, que até parecem que as nossas orações não são ouvidas, não é? Irmãos, por vezes sentimos que a batalha não tem fim, a luta não tem fim, esta situação. Mas mais uma vez eu queria lembrar uma palavra que já foi aqui proferida nesta manhã. Uma palavra proferida pelo profeta Jeremias no seu livro das Lamentações, no capítulo 3, versículo 21 até o 24, que diz assim: disso me recordarei. E Jeremias estava passando por grande prova. Jeremias tinha sido colocado, o rei não quis ouvir, o rei o desprezou, lançou para uma cisterna, ali esteve ele, né, preso. Mas ele disse assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Apesar de estar em aflição, em prisão, em dificuldade, ele declarou: e disso me recordarei no meu coração. Temos que nos recordar o que é que o Senhor pensa a nosso respeito. Devemos recordar as suas promessas. E ele fez o favor de procurar lembrar, como também no Salmo 103, David ele faz um exercício de memória, né? Lembrando aquilo que já tinha recebido do Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E Jeremias vai por este caminho. Disse-me, recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança, porque tu estás vivo. Amém? E o que é que ele se lembra? Amém? Lembra-se que Deus não é um Deus vingativo, mas é um Deus de misericórdia. Então no verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas é tão forte esta palavra. Não tem fim. Novas são a cada manhã. É uma renovação. Grande é a sua fidelidade. O quê? Fiel é Deus, é fiel à sua palavra, às suas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, porque não é homem para que minta. A minha porção, o meu alimento, precisamos da palavra. Precisamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança diariamente. Medita na palavra. A minha porção, o meu alimento, é o que Jeremias estava a dizer. É o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Mantenha a tua esperança no Senhor. Amém? Lembra-te que Ele está no controle de cada situação. Amém? Por mais erro, falha, pecado, até que tenhas feito, não estejas agora a remoer, como diz o mundo, sobre o leite derramado. Águas passadas não removem muito. Não era a Bíblia, isto é o povo que diz, não é? Mas lembra-te do Senhor, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Deus te ama. Deus é um Deus de misericórdia. Agarra-te ao Senhor. Ele vai te ajudar a endireitar a tua vida. Ele vai te ajudar a restaurar a tua vida. Lembra-te que Deus ainda está no controle. Deus não desiste de ninguém. Grande é a sua fidelidade. Então, porque Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua palavra, o Senhor, Ele quer e vai te ajudar. Ele vai te socorrer novamente. Ele vai te dar a mão novamente. Então, a nossa esperança está no Senhor.
o nosso ajudador. Amém? Aleluia. Então esta nossa esperança nele ajuda-nos, amém, a seguir em frente, sabendo que dias melhores virão. Amém? Esta palavra é para ti nesta manhã. Estás enfrentando a oposição, estás enfrentando, na verdade, a areia quente, o deserto. Não desistas de caminhar. Não é para ficares no deserto, é para seguires até à terra prometida. A tua história ainda não acabou. Segue lutando, segue em frente, porque Ele irá, mesmo em tempos de deserto. Lembra-se quando o povo passou pelo deserto, a presença do Senhor estava lá com eles. De dia, na nuvem, na noite, na coluna de fogo. E Deus também está connosco nos momentos mais difíceis da nossa vida. Amém? Que possamos abundar em esperança. Amém? Porque a nossa esperança no Senhor é uma âncora para a nossa alma. Amém? Hebreus, capítulo 6, versos 18 e 19, diz assim: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais, duas coisas imutáveis. Primeiro, é impossível que Deus minta. Deus é verdade, Deus é verdadeiro. Então, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, vamos confiar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus nos propõe. Vamos ter confiança, porque Ele não mente, na qual temos como âncora da alma segura e firme. Tal qual um barco, quando enfrenta as tempestades. Amém? Muitas vezes ele tem que ancorar, ele tem que lançar âncoras. Para quê? Para que o barco não vá à deriva, para que o barco não se desvie, na verdade, no meio do temporal. Na verdade, hoje há instrumentos eletrónicos, de satélite, mas no passado era fundamental, porque um barco no meio de uma tempestade em mar alto, com muita facilidade, principalmente, e vemos esse episódio, na verdade, com o naufrágio de Paulo, em que não há sinais no céu, o céu está cerrado de nuvens, não conseguem ver os pontos cardeais, não conseguem ver as estrelas, completamente eles ficaram perdidos. Então, a ideia era lançar âncoras, amém? As âncoras fazem com que o barco não se desvie muito do rumo. E a palavra de Deus, podemos dizer assim, as promessas de Deus nos ajudem a mantermos firmes e não nos desviarmos no propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Aleluia. Lembrem-se, Deus não mente. Isto é esperança. Então vamos ficar firmes, porque na tempestade Ele vai estar conosco. Quando Ele fala de âncora, está sempre falando, na verdade, nestes momentos difíceis. Deus vai nos ajudar a manter ali firme, para não andarmos à deriva, para não nos desviarmos do Senhor, mas vamos ficar firmes. Amém? Queremos que Deus está a trabalhar, sabe? Eu lembro deste episódio de Paulo, que Deus muitas vezes trabalha nos bastidores, nestes momentos turbulentos da nossa vida. Deus muitas vezes está trabalhando no invisível, mesmo quando nós não conseguimos ver. Mas assim, olha, Senhora, eu estou firme na Tua palavra. Eu não me vou deixar mover daquilo que está escrito. Ainda que eu não veja, no meio desta tempestade que está vindo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre esta situação, ainda que eu não veja direção, ainda que eu não veja luz, não vejo luz ao fundo do túnel, eu estou firme, eu daqui não vou sair, eu vou ficar preso, eu vou ficar firme na rocha, eu vou ficar... Porque a âncora da minha salvação é Jesus. Ficar firme em Jesus, ficar firme nas suas palavras e não deixar de crer. Porque mais à frente, ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria virá pela manhã. Amém. Quarto lugar, que possamos abundar
em esperança, para que a amargura possa ir embora. Sabe, muitas vezes a falta de esperança leva a ficarmos amargurados, angustiados. Amém? Irmãos, mas quando nós esperamos em Deus, nós podemos passar por cima dessa amargura, dessa ansiedade e alcançar força e alegria no Senhor. A esperança não é apenas desejar algo melhor, é a confiança de que Deus é fiel. Esta confiança enche os nossos corações de alegria e de força. No Salmo 42, o próprio David, ele faz uma pergunta no versículo 11. Veja, às vezes nós temos que lutar. Aqui, às vezes parece que estamos a ficar bipolares, às vezes parece que estamos a ficar esquizofrénicos, mas nada disso, nada disso. Amém? Vamos ficar firmes. Ele pergunta, por que estás abatido, ó minha alma? E às vezes temos que perguntar, não, eu não posso. Temos que contrariar os nossos sentimentos, entre aspas, maus. Ele diz assim, porque estás abatida e triste, ó minha alma, e porque perturbas dentro de mim. Agora ele diz assim, não, o remédio é este. Não. Espera no Senhor. Tem esperança em Deus. Amém? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Às vezes temos que contrariar esses sentimentos, confessando aquilo que Deus é para nós, confessando a sua palavra. Amém? E quando nós confessamos a palavra do Senhor, amém? Isso produz algo tremendo. Amém? Isso transforma-nos interiormente. Amém? A esperança dá-nos força sobrenatural para continuar. Para ti, nesta manhã, precisas de força, precisas de um novo alento para a tua vida. Volta-te para o Senhor e Ele alegrará, fortalecerá o teu coração. Amém? Em quinto lugar, que possamos abundar em esperança, porque a nossa esperança no Senhor nos conduzirá a um futuro glorioso. É verdade, nós esperamos alcançar vitórias aqui na terra. Alguns casos, algumas situações pelo qual nós oramos, só vamos às vezes ter a resposta já estando no outro lado, né, com o Senhor. Mas até lá não vamos desistir. Uma palavra de confiança. Hebreus 10, 35 a 38 diz assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão ou recompensa. Porque necessitais de paciência, porque depois de haveres feito a vontade de Deus, posseis alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A esperança em Deus não será em vão. A tua fé, porque é algo essencial, amém, em Deus, amém, será recompensada, amém, e Ele leva-nos a alcançar resultados aqui nesta terra, mas muitos dos resultados também vão ser alcançados no céu. Não deixar de orar por aqueles que estão à nossa volta. Orar não somente, olha irmãos, orar não somente, eu sei que começamos, né, somos chamados a interceder pela nossa família, e isso deve estar ponto todos os dias ali, orar pela salvação da nossa família, mas não ficarmos presos somente por aí. Possamos ver também aqueles que estão à nossa volta, precisam ser alcançados. E Deus tem muitas maneiras de alcançar. Amém? Eu estou-me lembrando de um episódio que a missionária Paula, ela observou há alguns anos atrás, há cerca de 20 anos atrás, ali em Ermidas do Sado, Ermidas, exatamente. Nós na altura estávamos em Castro Verde, a irmã Paula foi lá
ministrar um trabalho de senhoras, e estava lá uma senhora, a nossa irmã na fé agora, e ela dizia assim, olha, ela foi dar testemunho e começou a explicar como é que ela veio a Cristo. Amém? Então, diz ela que os missionários que estavam lá anteriormente, antes destes pastores que estavam na altura, impressionaram, no sentido que viam aquela senhora missionária passar, cumprimentar, bom dia, boa tarde, o seu semblante, não é? E aquilo despertou o coração daquela mulher, não é? Eles foram-se embora, aconteceu qualquer coisa, não sei bem, e ela procurou, olha, aquela pessoa tinha aquela segurança, aquela tranquilidade, certamente ali eles vão me ajudar. E foi à igreja. Amém? Foi à igreja. E ali ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? A irmã não viu o resultado no seu tempo. Amém? Certamente que orava pelos seus vizinhos, orava pelas pessoas ali à volta. Amém? Mas as suas orações, o seu testemunho, conduziram alguém a Cristo mais tarde. Amém? Irmãos, eu acredito, irmãos, que nunca é em vão. Amém? Irmãos, que as nossas vidas possam continuar a falar àqueles que estão à nossa volta. Amém? A esperança em Deus não é vão. Ele leva-nos a um futuro de glória. O céu espera por nós. Não é? Alguém disse que o céu é o limite. E havia uma música antiga que dizia mais para além do sol. Mais para além do sol. Não é? Irmãos, para nós o céu aqui, este céu aqui não é o limite. É mais para além do sol. Amém? A eternidade. Porque para Deus não há limites. Isaías 40, versículo 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, espera no Senhor. Amém? Deus não vai deixar seres envergonhados. Confia nele. Porque às vezes temos medo de dar passos de fé, porque temos medo de falhar e depois de ser envergonhado diante das pessoas. Eu quero dizer nesta manhã, espera, amém, que possas abundar em esperança, em fé, e o Senhor vai honrar a tua fidelidade, a tua confiança, e Ele vai agir na tua vida, e tu vais ser um instrumento de Deus também para aqueles que estão à tua volta. Amém? Se há alguém em dificuldade, se há alguém passando, possas disponibilizar, na verdade, para dar uma palavra, para orar por essa pessoa. Amém? Olha, eu posso orar contigo, falarmos um bocadinho sobre a palavra de Deus. Irmãos, isto vai despoltar também na vida daqueles que estão à nossa volta. Sementes de fé produzirão o seu fruto mais à frente. Amém?